Então, para fazer isso, pessoal, eu fiz alguns exemplos aqui para que daí, conforme a gente vai aprendendo, de certa forma, fazendo, tá? Então, eu fiz aqui alguns exemplos, a gente vai acionar esse MOSFET para tentar ligar uma lâmpada aqui, ó, através de um interruptor, tá? E esse interruptor aqui é como se fosse um botão, tá? Uma botoeira aqui que eu pressiono para aplicar tensão no gate do MOSFET, tá? Então, esse aqui é um processo de aprendizado, é como se a gente tivesse visto um MOSFET pela primeira vez e a gente está ligando ele e vamos ver o que acontece, tá? Então a gente vai fazendo, vai aprendendo junto. Acho que é uma maneira bem interessante da gente testar o funcionamento desse dispositivo, tá? Então vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui então uma fonte de tensão, tá? Uma chave, ela está off quando ela está aberta, desligado, né? Aqui VGS é a tensão que a gente vai aplicar no gate do MOSFET. Aqui tem uma lâmpada e uma tensão de alimentação, ok? Então, nós temos aqui, ó, essa chave aqui está aberta, tá? Então a gente vai considerar que não tem nenhuma tensão sendo aplicada aqui no gate do MOSFET, tá? O que significa isso? Para nós é como se ele tivesse com zero de tensão, tá? Tem que assumir que o MOSFET está com zero de tensão, tá? Se a gente tiver zero de tensão no MOSFET, a gente vai ter zero de corrente. Por que a gente vai ter zero de corrente? Porque tem aquela equaçãozinha lá que é assim, né? ID, ela é igual a um Kzinho, né? Vezes VGS menos VT, tá? Ao quadrado. Então essa aqui é a equação. Se o VGS for menor que o VT, isso aqui vai dar zero de corrente. Então o VT vai ser um número positivo, digamos de 2 até 5, e o VGS nesse caso aqui está zero, né? Porque está desligado, tá? Vocês vão ver que pode ser que não vai ser zero, mas por enquanto vocês têm que assumir que é zero, tá? Assumam que é zero, ok? Então eu vou ter zero de corrente no dreno, ok? Zero de corrente no dreno. Se eu tiver zero de corrente passando, nós temos aqui uma lâmpada que é uma resistência. Resistência da lâmpada ou resistência de carga, tá? Vai ficar o mesmo nome. Então digamos que fosse alguns ohms de resistência aqui vezes zero de corrente, a queda de tensão em cima da lâmpada é zero, tá? Então tem o zero de tensão aqui, ó, 0 volt. Logo a tensão de dreno aqui, ela vale a tensão da alimentação, vale VCC, ok? Então nesse ponto aqui, ó, nós temos VCC, tá? Então tá, beleza, a lâmpada está desligada, o MOSFET está desligado. Então o que aconteceu? Eu vim aqui e fechei o interruptor, tá? Acionei ele, coloquei ON, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar essa tensão VS aqui, ó, e vou aplicar no gate do MOSFET, tá? Eu vou colocar aqui alguns valores para a gente conseguir fazer alguns cálculos. Então eu vou supor que o VCC aqui seja de 20 volts, tá? Seja 20 volts, tem uma resistência de carga de 10, e o meu VS aqui, que é essa fonte aqui, é de 10 volts, 10 volts, tá? O K desse transistor aqui é 5, o VT é 3, e a resistência, quando ele está no modo saturado, né? Quando está na região ômica, ela é de 100 mili, tá? Isso aqui tem lá no datasheet, tá? Então fechei a lâmpada, eu apliquei então 10 volts no gate desse transistor, tá? O que vai acontecer? Então quando eu aplicar uma tensão positiva no gate, essa tensão é maior do que o VT? Sim. A tensão que eu estou aplicando é 10. É maior que o VT? Sim. Então nós vamos colocar esse MOSFET aqui em condução e ele vai conduzir corrente e vai ligar a lâmpada, tá? Vamos tentar calcular quanto que é essa corrente, tá? Então, se a gente olhar nas curva característica, significa o quê? Que eu estou colocando, aqui nem tem essa curva de 10 aqui, porque eu peguei aquela curva genérica que a gente viu na última aula. Então, esse cara aqui está com 10 volts no VGS. Essa curva aqui só vai ter 8. Tá? Então, quer dizer que provavelmente seria uma curva aqui, ó, tá? Essa curva assim, ó. Ela está com uma corrente bem alta, tá? Isso aqui não está em escala e essa curva não é nem para esse transistor, mas é só para mostrar a ideia, tá? Então eu estou com um valor bem alto de tensão de VGS, tá? Então significa que eu vou ter muita corrente, tá? Vou ter muita corrente de dreno, ok? Só que, então significa o quê? Que eu vou ter bastante corrente e vai ter, toda essa corrente vai passar pela resistência da carga. Então essa tensão aqui vai diminuir, correto? Vai diminuir porque vai aumentar a queda de tensão aqui. Então essa tensão VDS que antes era VCC, né, que era 20 volts, né? Então aqui tinha 20 volts, porque o MOSFET estava desligado. MOSFET desligado, não tem corrente aqui, isso aqui é 20 volts também, né? Então, se a lâmpada está desligada, os 20 volts vão aparecer aqui, correto? Porque tem zero de tensão em cima da lâmpada. Quando eu ligar o MOSFET, a corrente vai aumentar e essa tensão vai diminuir. Então, ela não vai ser mais 20, ela vai diminuir, tá? Como eu estou colocando muita tensão, provavelmente vai dar muita corrente. E essa tensão aqui vai tender aí, vai descer e chegar bem próximo de zero. Ou seja, ele vai ficar nessa região aqui, ó, tá? Muito ligado, tá? Ele vai ficar numa região muito saturada, praticamente numa região ômica.
Quem vai limitar a corrente vai ser a lâmpada, no final das contas. O MOSFET vai ter no máximo 100 miliohms de resistência, ok? Vamos então fazer os cálculos aí. Vamos tentar substituir na equação para ver quanto dá de corrente. Então, se eu pegar aqui essa equação aqui, que é a equação do MOSFET, ela é ID igual ao K, né, que é 5, a tensão VGS é 10 e o VT é 3. Então, 5 vezes essa relação aqui ao quadrado dá 245 amperes, tá? Será que tá certo isso aqui? E eu pegar o VDS aqui, ó, vai ser VCC menos a queda de tensão no resistor, que é RD vezes ID. Vou substituir isso aqui, dá uma tensão VDS de menos 2.430 volts. O que aconteceu aqui, pessoal? Tá? Tem muita gente que faz esse cálculo aqui e acha que está correto. Tá? O que aconteceu aqui? O VDS, pessoal, que é essa tensão aqui, ó, ela vai ser sempre maior que zero. Tá? Sempre nesse tipo de circuito. Porque aqui nós temos 20 volts, essa tensão aqui não pode ficar negativa. Tá? Ainda mais menos 2.430 volts. Tá? Então o MOSFET está saturado. Tá? Então significa o quê? Que ele está na região ômica. Tá? Então ele não está. Essa equação aqui, pessoal, eu fiz isso aqui de propósito para mostrar para vocês que essa equação aqui, ó, pessoal, só vale quando o MOSFET estiver na região ativa, que é essa região aqui, ó, tá? Aqui onde é que ele está, não está na região ativa. Por quê? Porque a região ativa é quando o VDS, tá, for maior do que VG menos VT, tá? Então VG menos VT é quanto? VG é 10 menos 3 vai dar 7. Então VDS é 20, né? Maior que 7. Então ele está na região ômica. Beleza? Então tá errado isso aqui, ó. Não posso fazer isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse MOSFET aqui, ó, por uma resistência de condução. Tá? Então, ó, na saturação, o MOSFET pode ser substituído por um resistor RDS, né? Resistor de dreno source on. Ou seja, é a resistência de condução do MOSFET. Tá? Então ele está nessa região ômica, ele é trocado por um resistor de condução, que isso aqui está no datasheet. Tá? Isso aqui varia com a corrente, varia com a tensão, varia com outra coisa, mas a gente pode usar um valor constante que é dado no datasheet. Tá? Porque não vai dar muita diferença. Ok? Então o RDS-on, vamos usar então 100 mili. Tá? Então esse VGS aqui vai estar com 10 volts, né? Porque a gente está aplicando aqui, a fonte é de 10 volts. 10 volts. Então ele aplicou 10 volts no gate, entre gate e source. E o dreno que está conduzindo corrente, ele vai se comportar como um resistor. O valor dele é RDS-on, tá? Então vamos resolver isso aqui, ó. Na região ômica, o resistor pode ser trocado por um resistor. E então a corrente vai ser limitada por quem? Pela carga e por esse resistor, tá? Então o VCC é 20, o RL é 10 e a resistência de carga é 100 mili. Que perto desses 10 aqui poderia ser inclusive negligenciada. Eu poderia dizer assim, não, é zero a condução, que perto desse 10 aqui, ó, ela é 100 vezes menor, né, a resistência do dreno, não vai causar muita diferença, tá? Mas usando igual, se eu quiser, né, então a corrente de dreno vai dar 1,98 amperes, tá? Que é a corrente que vai estar conduzindo aqui, que vai passar pela lâmpada e vai ligar a lâmpada. Calculando agora a tensão de dreno, pessoal, olha aqui, ó, a tensão de dreno, agora eu vou usar a corrente correta, que é essa aqui, ó. Calculando então a tensão correta, vai dar então 198 milivolts. Esta é a tensão que eu tenho no dreno, aqui, ó, quando ele está ligado, ok? Entendido? Então como é que a gente faz para acionar um MOSFET quando ele está na saturação? Tá? Tem que verificar se essa tensão aqui deu negativa ou deu menor do que o VDS de saturação, que é VG menos VT, ok? Então assim, ó, vamos fazer só um resuminho agora para mostrar um outro efeito que acontece agora devido às capacitâncias, que a gente não viu, tá? Então nessa condição aqui, ó, chave está aberta, tensão no VGS está zero, zero de corrente, tensão no dreno é tensão do VCC, que no caso é 20 volts. Fechei a chave, o que vai acontecer? Eu vou pegar e aplicar essa tensão no gate, tá? Vai acionar o MOSFET, ele vai entrar em saturação e vai conduzir a corrente para a lâmpada, tá? O MOSFET está saturado, a lâmpada acionada, tá? Depois o que eu vou fazer? Eu vou abrir a chave, tá? Quero desligar a lâmpada, né? Como é que eu vou desligar a lâmpada? Eu tenho que pegar e desligar o MOSFET. Como é que eu desligo o MOSFET? Vou abrir a chave, tá? Abrir a chave, tá? Por que o MOSFET não desligou quando eu abri a chave? Tá? Tá aberta a chave, só que olha aqui, ó, a lâmpada continua acesa, ela não deveria desligar. Por que ela não desliga? Tá? Se a gente tivesse uma aula prática, pessoal, a gente ia fazer. Na aula prática, a gente vai. No momento a gente vai fazer a aula prática. Vocês vão ver que
Se eu abrir a chave, essa lâmpada vai continuar ligada, tá? Por que que isso aconteceu, pessoal? Por causa das capacitâncias parasitas, ok? Se fosse lá no transistor bipolar, eu ia desligar essa chave, né? Porque daí teria uma corrente de base aqui, teria que ter um resistor, né? Teria uma corrente de base. Se eu abrisse esse cara, ele ia desligar na hora, porque não ia ter corrente de base, tá? Ele ia desligar. Mas no MOSFET não. Por quê? Porque quando eu fechei essa chave, carregou essa capacitância. Então a capacitância está carregada com aqueles 10 volts, tá? E a hora que eu abrir, sabe que a capacitância ela fica carregada, tá? Por quê? Porque não tem para onde essa energia do capacitor ir. Se a gente olhar lá, tem uma placa assim, né? Aqui está o óxido de silício, né? Aqui está o substrato, tá? Do tipo P, né? Aqui, e aqui está o gate, ó. Olha aqui, ó, aqui está o isolante aqui no meio e aqui tem é como se fosse um capacitor, né? As cargas ficaram acumuladas aqui, ó, no gate, tá? Quando eu abrir essa chave, ó, não tem caminho para essas cargas irem embora. Então ele vai se manter carregado, tá? Claro que se eu deixar um certo tempo ali, pessoal, dependendo do valor da capacitância e da qualidade do MOSFET, né? Se ele não tiver nenhuma perda interna, esse capacitor vai começar a se descarregar e vai acabar desligando, tá? Mas assim, ó, se for um curto período de tempo, ele vai continuar ligado, ok? Então, ó, fiz um diagrama temporal aqui para a gente analisar, ó, que é o seguinte, ó. Aqui, ó, nesse primeiro gráfico nós temos aqui o status da chave, tá? O que é o status da chave? É se a chave está ligada ou desligada. Off ela está aberta, on está ligado. Aqui eu tenho tensão do gate e corrente do gate. E aqui eu tenho a tensão do dreno e a corrente do dreno, tá? O ID, né? Então olha aqui, ó. Chave aberta, primeiro caso. É um resumo, né? O que acontece com a tensão do gate? Eu assumi que esse capacitor, por isso que eu falei assim, ó, no início, assumam que o MOSFET está desligado. Por quê? Porque eu quero assumir que esse capacitor está descarregado, tá? Porque eu poderia partir dessa etapa aqui, ó, tá? Essa etapa aqui, o capacitor está carregado, tá? Mas aqui tem que assumir que o capacitor está desligado, tá descarregado no início, tá? Então ele não está acionando o MOSFET, ok? Então olha aqui, ó, a tensão do gate é zero, ó, não tem corrente no gate. Como é que está a tensão no dreno aqui? Ó? Ela é o VCC, né? Ela é 20 volts. Tenho aqui, ó, 20 volts no dreno. Tá? Por quê? Porque não tem corrente, não tem queda de tensão na lâmpada. Ok? E o que aconteceu? Fechei a chave. Tá? E aqui tem um fenômeno que não tinha aparecido ainda. Eu não falei para vocês durante todo esse período de tempo aí que a corrente no gate é zero, tá? Porque tem um capacitor bloqueando a corrente passando aqui no gate. Só que o que acontece? Quando eu fecho essa chave, pessoal, o capacitor está descarregado. E corrente no capacitor, pessoal, ela é a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Isso aqui é para ser uma derivada aqui. Tá? É dV/dt. Tá? Então aqui eu tenho uma variação de tensão. Tá? Então eu vou ter uma variação de corrente, que é proporcional à derivada dessa tensão. A derivada aqui, pessoal, se essa curva VGS aqui ela subisse abruptamente, então nós teríamos uma variação, uma derivada infinita, tá? Então o capacitor ele carregaria, ele daria um spike aqui, ó, um spike de corrente, tá? Um pico de corrente que poderia inclusive danificar o capacitor, tá? Então isso aqui não é indicado a gente fazer isso, pegar e ligar uma chave direto aqui no capacitor. Quando é que isso acontece, pessoal? Quando vocês nunca pegaram, por exemplo, a tomada do carregador do notebook de vocês. Quando vocês colocam na tomada, tá? Não dá aquela faísca, tá? A primeira vez que vocês ligam durante o dia. Pega o carregador e liga direto na tomada. Vocês vão ver que vai dar uma faísca na tomada ali, né? Por quê? É porque o capacitor da fonte, lá do que fica depois do retificador da fonte do carregador do notebook, aquele capacitor está descarregado, tá? Então, como a tensão em cima do capacitor é zero e ela não varia rapidamente, o capacitor é como se ele fosse um curto-circuito, tá? Na partida. Lembram lá do circuito zoom? O capacitor é um curto-circuito. Então, quando eu fechei a chave, vai dar uma corrente muito alta, tá? Que geralmente causa faiscamento na chave, ok? Causa faiscamento na chave quando eu ligo, tá? Quando eu desligo não tem problema, mas quando eu ligo ele dá uma faísca, tá? Por quê? Porque a corrente aumenta muito. Então aqui, ó, vou ter um correntaço aqui no gate, tá? Então pode causar, posso até queimar o MOSFET fazendo isso. Não é indicado ligar diretamente. O que é indicado? Colocar um resistor aqui, ó, tá? Coloca um resistorzinho pequenininho aqui, sei lá, de 2 até uns 10 ohms ali de resistência no gate para limitar essa corrente, tá? Então se aqui fosse 10 volts, tá? E eu colocar aqui um resistor de 1 ohm, tá?
e esse capacitor estiver descarregado, a hora que eu fechar a chave, o pico vai ser de 10 volts por 1 ohm e vai dar 10 amperes, tá? Então coloca aqui, por exemplo, 5, tá? 5 ohms. 10 dividido por 5 vai dar 2, então vai dar um pico de 2 amperes aqui, tá? 2 amperes é melhor que infinito, né? Então quanto menor a resistência, maior vai ser o pico de corrente, tá? Então isso ali pode danificar o MOSFET. E daí o que acontece? Quando esse pico de corrente ele entra no... Para que ele acontece esse pico de corrente? Para que o capacitor carregue rapidamente. Então a tensão VGS, pessoal, é a tensão no capacitor. Então ela vai subir rapidamente. Como não tem, nesse caso, aqui nenhuma limitação, o resistor não foi colocado, essa tensão vai subir o mais rápido que ela pode, tá? E a corrente vai ser muito grande, ok? E daí como é que o MOSFET vai reagir? Tá? O MOSFET vai reagir o seguinte, ó. Vai existir um tempo entre o momento que a tensão do gate começou a subir até ele começar a conduzir corrente. Tá? Esse tempo, pessoal, depois nós vamos dar nome para eles, mas existe um delay aqui. E essa curva da entrada ela pode até subir bem rápido. Mas a da saída aqui, a tensão do dreno, ela nunca varia instantaneamente. Ela vai depender da velocidade com que o MOSFET vai responder, vai entrar em condução, tá? Por isso que essa curva aqui, ó, ela está descendo como uma rampa, ó, tá? Porque olha aqui, ó, quando eu coloquei o gate, a tensão no gate, a corrente vai subir, tá? E o que, que é a tensão do dreno? É VCC, a dreno aqui, né? É VCC menos RD vezes ID. Tá? Então, quando o ID sobe, olha aqui, ó, na frente do ID tem um negativo. Então, a tensão VDS vai diminuir. Tá? Por isso que ela desce aqui. Ó, tá? E ela desce na mesma inclinação que a corrente sobe. Ok? Tá? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso ainda. Tá? Beleza? Então, o que, que acontece? Eu preciso ter uma resistência. Tá? O que, que é a moral daquele exemplo de antes? É que eu preciso ter uma resistência para limitar a carga do capacitor, para não danificar ele. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um resistor aqui, que a gente chama de resistor de gate, tá? Que vai, quando eu fechar essa chave, ele vai limitar a passagem de corrente. Tá? Vai limitar a passagem de corrente. Só que, e daí, quando eu abrir, tá? Ele vai solucionar aquele problema de antes, né? Que quando eu abria a chave ele não desligava, né? Porque não tinha caminho para descarregar a tensão que ficava no capacitor. Então eu vou colocar esse resistor aqui de pull down, tá? RPD, que é resistor de pull down, ou seja, um resistor que está puxando para baixo, pull de empurrar, né? O empurrar para baixo, pull down. Então ele vai fazer com que a tensão, a energia que está armazenada nesse capacitor aqui seja descarregada neste resistor aqui, tá? Então essa aqui é uma estrutura bem simples se eu tivesse uma chave, tá? Essa estrutura aqui não é muito comum, tá? Mas eu poderia ter uma estrutura onde aqui fosse uma chave, tá? Então esse resistor de gate, pessoal, geralmente se escolhe um valor pequeno, aí de 2 até uns 20 ohms, tá? É um valor bem padrão que é utilizado aí na eletrônica de potência, tá? E resistor de PD aqui, geralmente a gente coloca um valor bem maior que o RG, né? Porque senão vai formar um divisor resistivo aqui, né? A hora que eu fechar a chave e esse cara aqui vai acabar não chegando próximo dos 10 volts aqui, né? Vai ficar uma tensão sempre menor aqui, né? E daí eu não vou acionar direito o MOSFET, tá? Beleza? Então o que vai acontecer? Quando eu fechar a chave, vai ter corrente passando por aqui, um pouquinho da corrente vai vir para cá, tá? E aqui vai ter o capacitor que vai começar a se carregar. Tá? Agora, como tem uma resistência, ele vai se carregar mais lentamente. Tá? Mais lentamente. Isso aí vai ter um impacto na potência dissipada no MOSFET, que eu vou falar mais depois. Tá? Então, o capacitor vai estar descarregado, a sua tensão inicial é zero. Então, ele é um curto. Então, na hora que eu fechar a chave, toda a corrente passa pelo RG. Tá? Porque a tensão aqui é zero. Então, tem zero no resistor de pull down, tem zero de corrente inicial. Daí, essa tensão aqui começa a subir, o capacitor começa a se carregar, essa tensão começa a subir, daí nesse resistor vai passar um pouquinho de corrente, tá? Mas como ele é muito maior que aquele, e a maior parte da corrente vai passar pelo RG, tá? O transistor aqui, o MOSFET, vai entrar em saturação, então a gente vai trocar ele por um resistor de dreno, um RDS-on, né? Que é a resistência de condução dele quando ele está saturado, tá? A tensão VGS que vai aparecer aqui, pessoal, é a tensão dado por esse divisor de tensão aqui, VS vezes o RPD dividido por RG mais RPD, tá? Então vai ser uma tensãozinha um pouquinho maior. Como o RPD é bem maior, do que 100 vezes maior, só que vai ser aproximadamente a tensão dessa fonte, aproximadamente VS, tá? E daí o que vai acontecer? Depois quando eu abrir essa chave, tá? Eu vou abrir a chave, o que vai acontecer? Ele vai agora descarregar esse MOSFET por aqui, ó, tá?
Claro que esse resistor é muito menor, então a carga acontece bem rápida e a descarga está acontecendo mais lenta, porque esse resistor aqui é grande, tá? Então, se o resistor é grande, a corrente é menor, demora mais tempo de descarga, tá? Lembrando que o tempo de carga ela é proporcional à resistência vezes a capacitância, né? Lembram lá do circuito Zoom que isso aqui é a constante de tempo, que é o tau, tá? Lembram, RC é a constante de tempo, tá? Esse é o mais fácil de lembrar. Constante de tempo de um circuito RC é R vezes C, tá? Então, R vezes C aqui o resistor é pequeno, o tempo é pequeno, carrega rápido. Aqui o resistor é 100 vezes maior, demora mais para descarregar, tá? Então, descarrega o CISS através do RPD, tá? Então, aqui eu coloquei o diagrama temporal de novo para a gente analisar. Então, no início a chave está aberta, tem o zero de corrente no gate e zero de corrente, zero de tensão no gate. Zero de corrente, zero de corrente, tá tudo desligado. Tem zero de tensão em cima da lâmpada e logo essa tensão aqui é a tensão do VCC, né? Que a gente tinha usado antes, o exemplo era 20 volts, né? 20 volts. E daí tem a tensão máxima no dreno. E aqui eu coloquei aqui, ó, potência dissipada, tá? Então olhem aqui, ó. O que é a potência dissipada em cima de um MOSFET? Ela é a corrente que está passando por ele vezes a tensão. Próximo slide eu vou mostrar melhor, mas eu já vou falar aqui, ó, tá? PD, pessoal, que é a potência dissipada, ela é quem? É o VDS, tá? Vezes o ID, ok? Então, nesse ponto aqui, olha aqui, ó, tem o VD, mas não tem o corrente de dreno. Então, uma vezes a outra vai dar zero, ok? Ele não está conduzindo, está desligado, né? Fechei a chave. Então, vai dar um pico de corrente no gate, só que agora ele vai ser menor, porque tem um RG limitando, tá? Então, a tensão do gate vai começar a subir. Quando ela chegar na tensão de VT, tá? Que é a tensão threshold, aquela, ele vai começar a subir a corrente. Por isso, a diferença de tempo entre eu aplicar o sinal aqui no RG e ele começar a responder, pessoal, tem um delay. Ó. Isso aqui tem no datasheet, tá? Que é o TD on. É o tempo de delay para ligar, tá? Que é alguns nanosegundos que demora para ligar. Tá? Que é até o MOSFET começar a reagir, começar a formar o canal e ele começar a conduzir, ok? E daí ele vai começar a subir, depois que ele passou de VT, então ele vai começar de fato a conduzir, então a corrente começa a aumentar, ok? A corrente começa a aumentar. E a tensão do dreno, que é essa aqui, ó, antes que estava em 20 volts, ela vai começar a descer, tá? Por quê? Porque esse cara aqui vai começar a conduzir mais corrente e essa tensão vai tender a descer, tá? Então ela começa a descer, olha aqui, ó, tá? Então, nesse ponto aqui, pessoal, somente nesse ponto, eu tenho uma tensão e tenho uma corrente, tá? Aqui, ó, tem a tensão, tem a corrente, sempre tem a tensão e corrente. Então, nessa região, pessoal, é o único período de tempo que ele está na região ativa, tá? Então, ele saiu do bloqueio e foi para a condução. E entre passar de bloqueio para condução, ele passou pela região ativa. Então, vou ter corrente e tensão. Então, ele vai ter potência, tá? Então, se eu multiplicar essas duas curvas aqui, ó, nesse intervalo de tempo, eu vou ter um pico de potência, tá? Então, tem um pico de potência só naquele ponto ali, ok? E daí, o que vai acontecer? A corrente então vai subir, tá? E agora eu vou ter uma corrente, tá? Vou ter a corrente de dreno, que vai ser a corrente que vai conduzir aqui, ó, vai conduzir pela lâmpada para ligar ela, tá? Então aqui, pessoal, nessa região aqui, ó, eu tenho um pouco de potência sendo dissipada, por quê? Porque tem a corrente e eu tenho uma resistência do dreno, tá? Que é bem pequenininha, na ordem de miliohms, né? Mas tenho corrente, tenho potência. Então aqui eu mostrei, ó, que aqui tem uma potênciazinha diferente de zero, ó, potência dissipada na condução, tá? Aqui no bloqueio, essa aqui não tem praticamente nada, tá? Porque só tem corrente de fuga aqui, na verdade. Mas aqui eu tenho, no caso ali era, no próximo slide eu vou calcular para vocês quanto que é essa potência, mas eu tenho uma determinada potência, tá? Daí depois quando eu abrir a chave, olha aqui, ó, esse capacitor ele vai descarregar por esse resistor, ó, tá? Como esse resistor é maior, vai demorar mais tempo, tá? E aqui tem os tempos também, ó. A tensão ela vai começar a desligar quando a tensão ficar menor que VT, tá? Daí vai ter um tempo até ele começar a reagir, que é o tempo de delay off, né? Tempo para desligar, tá? E depois a corrente vai começar a diminuir aqui, ó, que a gente chama de tempo de queda, tá? Que é o T-fall, tá? O tempo de descida. Aqui é o TR, que é o tempo de subida, tempo de rise, né? Rise time.
tempo de subida. E aqui é o tempo de cair, de fall, né? Que é de decrescimento da corrente, tá? Como aqui o resistor é maior, demorou mais tempo para desligar. Demorou mais tempo para desligar, ele ficou mais tempo na região ativa. Então, olha aqui, ó, vocês vão ver a área, tá? Isso aqui é a área desse cara aqui, ó, é a potência dissipada. Então, no desligamento, com essa estrutura aqui, ó, com esses resistores diferentes para carga e descarga, eu vou ter, eu vou acabar tendo mais potência sendo dissipada no desligamento, tá? Do que no momento que eu ligo ele.